Oi gente, tudo bem? Passando aqui para fazer um comentário em cima de um vídeo que eu gravei para vocês sobre características dos metazoários. Apenas para a gente reforçar o material, reforçar o que foi falado, porque eu acho muito importante para os estudantes de zoologia estarem bastante familiarizados com esses termos, esses temas, porque a zoologia em si é uma ciência descritiva. Você sabe disso, ela está aí e ela é descritiva. Ela trata com temas, porque cada derivação, cada momento em que surge uma modificação, e essa modificação, obviamente estou me referindo às modificações que foram repassadas à descendência. Todas as vezes que surge uma modificação, e a gente acredita que as modificações elas ocorreram de forma lenta e da maneira mais parcimoniosa possível, essa pelo menos é a interpretação atual, é a metodologia atual da biologia mais utilizada, a cladística. Ela busca um ancestral comum. Esse é o primeiro ponto. A cladística também ensina que as derivações evolutivas elas aconteceram da forma mais parcimoniosa possível. Ou seja, parcimônia é o que? É você fazer o mínimo possível, né? Então, você vai na casa de alguém e você vai pela primeira vez, é bom que você se alimente de forma parcimoniosa, não é isso? Não vai sentar-se à mesa e vai comer que nem um touro, um dragão, né? Você vai comer de forma parcimoniosa. Assim, a cladística, a metodologia cladística postula que as modificações elas aconteceram de forma mínima. Porque para você ter uma modificação de forma estrondosa, como acontece na evolução saltatória, o pensamento da evolução saltatória é exatamente este, que as modificações aconteceram de uma forma brusca, brutal, enorme. Pensa só comigo aqui a questão da visão e de toda a bioquímica envolvida no processo da visão. Aí você de repente tem isso tudo de uma vez. A cladística já não ensina isso. A cladística já vai postular que as modificações elas vão ocorrendo de forma parcimoniosa. E toda vez que se faz uma opção por uma determinada modificação, essa modificação ela é a mais parcimoniosa. Então é muito importante nós conhecermos as modificações. Eu postei um gráfico, um cladograma, aliás, e nesse cladograma a gente vê logo lá na parte de baixo, né, na base do cladograma, nós vemos a questão do animal ele ser ablástico, diblástico ou triploblástico. É justamente aí que nós vamos diferenciar os verdadeiros animais, porque acredita-se que ter tecido ou não ter tecido, que são tecidos ectoderma, endoderma, mesoderma, e daí vem os outros demais tecidos, muscular, adiposo, quer dizer, conjuntivo, que é adiposo, sanguíneo, cartilaginoso, tecido muscular e por aí adiante, tecido nervoso. Esses tecidos que nós temos aí, que na verdade são derivados dos folhetos embrionários, do ectoderma, endoderma e mesoderma, eles são derivados desses tecidos. O animal, para ser considerado de tecido verdadeiro, ele precisa então ter a origem dos seus tecidos desses primeiros folhetos embrionários, e os poríferos não têm, então eles são considerados ablásticos, e também são considerados parazoários. Eles não são considerados metazoários, ou melhor, eumetazoa, não são considerados.
porque eles têm uma história evolutiva diferente. Eles são bem-sucedidos, você tem mais de cerca de 8.000 espécies de esponjas, de vários tipos, as esponjas. A gente sabe que as esponjas, elas se dividem em tipos, umas mais eficientes na captura da água e dos nutrientes e outras menos eficientes, mas enfim, é um grupo que já existe há 580 milhões de anos, então esse grupo está muito bem estabelecido, ele está muito bem firmado, é um grupo de sucesso da perspectiva evolutiva. Agora, na perspectiva de modificações e de derivações, é um grupo pobre. Apesar de que eu estava lendo um quadro lá no livro do Pechenik, eu gosto de estudar pelo Pechenik, também onde eu faço a minha pós-graduação em zoologia, a base está no livro dele, embora eu goste do Barnes, do Rupert, gosto de, Brusca e Brusca, gosto muito também do Hickman, muito bom o livro dele, muito didático, o Hickman. E tem outros livros que eu gosto muito, o próprio Zoologia dos Invertebrados do Barnes, mas é antigo, mas ele em matéria descritiva das espécies é muito bom. E o Pechenik, ele coloca uma coisa interessante, que apesar dos parazoários, no caso, as esponjas, elas serem animais ou proto-animais considerados, alguns que acham que esponja não é animal, mas na verdade é uma colônia bem sucedida. Outros já acham que os parazoários são de fato animais, porém que são, digamos assim, a parte do ramo Eumetazoa, mas continuam sendo animais simples. Isso aí é uma questão metodológica ou do ponto de vista, Você olha 6 de um lado, o outro olha 9 e os dois têm opiniões diferentes acerca do mesmo tema. Isto aí acaba se repetindo em outros grupos animais. Aí é essa diferença de pensamento que gerou répteis semelhantes a mamíferos. Enquanto uns acham que às vezes um animal é réptil, o outro já acha que é sinápsido, ou então outros acham que é anfíbio ou já é réptil. Então esses momentos de dificuldade evolutiva são normais e é isso que produz o debate científico, o debate acadêmico. Porque, diferentemente do debate religioso, do qual eu já participei muito, porque sou uma pessoa que ama a Bíblia Sagrada, eu não vejo nenhuma impossibilidade de você estudar zoologia e ao mesmo tempo estudar a Bíblia e acreditar em Deus, porque para mim são dois universos à parte. Deus é espírito, como diz lá ele mesmo, O próprio Jesus disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, as questões espirituais, elas não estão assim cobertas pela zoologia. A zoologia não é o objetivo da zoologia tratar destas coisas. Então, voltando aqui, esses animais, ou proto-animais, ou coloniais desenvolvidos, estes organismos, eles têm resposta imune. É impressionante isso, A resposta imune em si é uma propriedade que por muitos anos foi negada aos invertebrados, Muitos cientistas dizem, inclusive, que até há 40 anos atrás não se acreditava na possibilidade de haver resposta imune em invertebrados. No entanto, hoje isso já mudou demais. A beleza da ciência é justamente isso, Porque o que se chama de teoria não é especulação. Eu sempre falo isso, porque algumas pessoas do meio religioso, erroneamente, acreditam que a teoria não faz uma teoria, isso é uma teoria. Vocês estão falando isso, mas isso é teoria.
Um disse para mim assim, o próprio nome já diz teoria da evolução. Eu até ri, né? Eu expliquei para ele ali na hora, não sei se ele entendeu, né? Eu falei, teoria para você é algo que você acha que é daquele jeito, né? Mas em ciência, teoria é a melhor explicação para aquele determinado fenômeno. Sobrevindo uma explicação melhor e mais gabaritada, aquela interpretação anterior, ela perde o sentido. Ela já não é mais seguida. Por isso que a gente, quando estuda zoologia, quem estuda zoologia precisa estar sempre se familiarizando. O ideal é que faça uma assinatura de um jornal, por exemplo, quem estuda paleontologia, história de vertebrados, fazer uma assinatura de uma revista científica nacional ou internacional, porque ali vão ser os autores da área, vão estar apostando em revistas que estejam trabalhando a esse respeito. Então tem um jornal inglês chamado Journal of Vertebrate Paleontology, revista de paleontologia de vertebrados. Então quem trabalha nesse universo, ou quem pelo menos estuda, né, esse universo, como é o meu caso, então a gente vai lá porque sempre está saindo artigos que são baseados às vezes numa descoberta de um fóssil, porque os fósseis estão aí, gente. Só na formação de Santa Maria aqui no Brasil existem vários que foram desenterrados. Não são ideias, não são, eu acho que esse bicho era assim. Não existe isso. Pode ser sim que você tenha um animal que tenha, por exemplo, como o Ictiostega. Ictiostega, que foi um dos peixes que participou do processo de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Ele não é o mais antigo, atenção, né? Pelo contrário, ele já é um peixe bastante desenvolvido para as necessidades do ambiente terrestre, apesar de não ser perfeito para aquilo, mas já tinha bastante desenvolvimento para isso. A gente vê nestes organismos que num determinado momento ele era considerado aquele exemplar do tetrápode primitivo, mas depois, com outras análises, porque apesar do fóssil vir na pedra, as máquinas que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje nos permite radiografar aquela rocha e encontrar o animal que está ali mesmo. Hoje nós temos microscopia eletrônica de varredura que vê glóbulos vermelhos. Se você olhar, você vai ver que ele é tridimensional. Você vê o glóbulo não como um desenho apenas, como antigamente era. O cara no microscópio antigo, ele olhava o desenho, ele via e desenhava, mas ele desenhava em uma só perspectiva. Com a tecnologia isso foi ganhando profundidade e foi ganhando contornos, e o mesmo acontece com as rochas e com os fósseis. Então, quando um fóssil é desenterrado e identifica-se aquele fóssil, porque é evidente que para um paleontólogo de vertebrados, você identificar o crânio para ver se aquele crânio ele é um crânio de réptil, se ele é um crânio de dinossauro, se ele é um crânio de anfíbio, se ele é um crânio... Às vezes é tão fácil porque pelo número de janelas, de buracos que o bicho tem na cabeça, você já consegue identificar se ele é anfíbio, se ele é réptil, se ele é dinossauro. Dinossauro ele tem mais dois buracos, um buraco entre a fossa nasal, no caso, a abertura nasal e a orbital, ele tem mais um buraco no meio, tem um buraco na mandíbula. Então
vertebrados. Além disso, ele tem estruturas como o isquio, que dependendo da família, a gente sabe que quando é para frente é uma família, quando é no meio é outra, quando é para trás é outra. Você sabe diferenciar herbívoro do carnívoro pela forma do dente. Então, quando os paleontólogos eles desenterram os novos fósseis, ali então, às vezes aquela classificação do animal, aquela posição do animal numa árvore cladística, necessariamente vai modificar. Então, alguns animais que até então eram considerados dinossauros, aí eles já não são mais considerados dinossauros, são apenas répteis. E réptil em si não é dinossauro, né? Porque a gente sabe disso, tá? Então, o fato de ser réptil não significa dinossauro. Alguns acham que pelo fato de ter aquela cara de dinossauro, aquele corpo, aquela coisa, né? Por exemplo, crocodilo. O crocodilo, ele é um grupo antiquíssimo, não é verdade? Mas eles não são dinossauros. Então, os próprios pterossauros que a gente vê aí no Jurassic Park, né? Naquele filme, voando e tal. Nossa, pterossauros não eram dinossauros. Então, e o nome do filme é Parque dos Dinossauros. Você vê um pterossauro lá, o que tu pensa? Pterossauro é dinossauro. E não são. Agora, nós temos, por exemplo, aves. Aves até há muitos anos atrás, né? Quando eu comecei a estudar biologia, lá no livro do Storer, né? Maravilhoso livro do Storer. Quem é que não estudou no livro do Storer, né? Storer, o Singer, Stebbins e Nibakin, da Companhia Editora Nacional. Que livro maravilhoso. Mas lá, aves é aves. Aves não é dinossauro, aves não eram répteis. Aliás, a nomenclatura cladística não existia naquela... Quer dizer, existia, mas não era aplicada, né? Porque, aliás, até hoje, nem todo mundo aceita a nomenclatura cladística. É bom que a gente tenha isso em mente para não nos perdermos, né? Nem todos aceitam a nomenclatura cladística. A metodologia cladística. Mas a massa aceita. Mas Storer, que já foi um livro publicado na década de 70 e abundantemente utilizado na década de 80, a metodologia cladística surge na década de 60, volta do ano de 1966, já era conhecida. E ela foi evidentemente crescendo hoje é padrão. Você estudar zoologia é padrão, você estudar a cladística, você precisa estar familiarizado com a nomenclatura. Mas organismos que por muitos anos eram considerados um réptil, ele pode ser que um dinossauro, pode ser que depois não seja mais. Então isso aí, essa é a fluência da ciência, né? Então, como eu não posso demorar muito nesse vídeo, senão vai ficar um negócio enorme, né? Mas como eu estava falando lá, então os parazoários, eles possuem determinados, não chamamos de tecidos, né? Nós chamamos de células que se juntam, mas não têm origem nos folhetos embrionários. Não existe folhetos embrionários na embriologia deste grupo. Não tem sistema nervoso, mas de alguma forma a célula reage. A alimentação ela não é pela gastrocele, como poderia se esperar, mas à medida que a esponja vai capturando o seu alimento, ela transfere para os amebócitos dentro da mesogleia, ou seja, não tem intestino. Mas ainda assim esse grupo animal apresenta estruturas que nos surpreendem. A verdade é esta, nos surpreendem. Eles são ablásticos, então tem um ablástico, diblástico e triblástico. O diblástico, quem seria? Diblástico seriam os quinidários. Os quinidários são o que? Mais conhecido, a caravela, aquela água-viva que o pessoal fala, e que você não deve colocar a mão ali de jeito nenhum, porque
existem águas-vivas, como a caravela, a fisália, que, amigo, se pegar, se aqueles tentáculos dela baterem ou passarem na sua pele e ela liberar aquele monte de nematocistos, que são aquelas como se fossem arpões que vêm e penetram na sua pele e liberam uma toxina que é letal. Há algumas fisálias, algumas dessas que são letais, matam mesmo um homem, você imagina uma criança, né? Então, muito cuidado aí, você vai na praia, ensina seus filhos a não botar a mão nisso, porque, ó, é furada, hein? Mas os quinidários são diblásticos, ou seja, 2 tecidos embrionários. Eu até falo naquele vídeo, deixa eu ver quanto tempo deu aqui, eu até falo 20 minutos, nem que parar. Eu até falo naquele vídeo que o Petenik diz que o fato de ser diblástico não significa que o organismo não pudesse produzir as estruturas de triblásticos. Quer dizer, para mim é uma observação que ele fez, que muito embora seja verdadeira a observação, na prática, por sua vez, a evolução não parece ter respondido dessa maneira. Porque se fosse esse o caso, então outros grupos metazoários diblásticos teriam surgido. E, no entanto, só tem aquele ali, ponto final. Agora, dos triblásticos, não. Você tem aí um universo de triblásticos. Você tem animais pseudocelomados, você tem animais acelomados, você tem animais celomados, mas todos oriundos de um organismo triblástico ou triploblástico, como eu falei para você, um organismo triblástico. Então, os organismos triblásticos, de fato, eles não são apenas bem-sucedidos, porque existem há milhões de anos. Vejam, os artrópodes, eles são a maior prova disso, né? Quando os peixes sarcopterígeos transigiram, não digo os todos, né, mas alguns dessas famílias de sarcopterígeos que transigiram do ambiente aquático para o ambiente terrestre começaram a migrar para a Terra já tinha, os continentes já tinham recebido aí um contingente de vegetação adequada para que então artrópodes pudessem migrar do ambiente aquático para o ambiente terrestre e então servirem de nutrição para os futuros tetrápodes primitivos. Só pode até dizer prototetrápodes, né? Porque estavam ainda com uma condição muito inferior, né? Muito primitiva mesmo dos tetrápodes. Acredita-se inclusive que pelo alto grau de oxigenação da atmosfera, esse alto grau ele permitiu uma aceleração do metabolismo e ao mesmo tempo do crescimento dos invertebrados, de forma que os invertebrados eram animais de tamanho grande e bastante nutritivos do ponto de vista proteico. E essa condição foi que favoreceu a transição desses animais para o ambiente terrestre. Eu já falei muito, eu continuo num próximo vídeo comentando a esse respeito. Deixa um abração em todos, deixa um like, curta, compartilha esse vídeo aí com outras pessoas para que o YouTube comece a me ver, né? Porque eu sou pequenininho aqui no YouTube. Lembrando sempre, como eu falei para vocês, meus vídeos não são editados, eles são feitos de forma natural e eu gosto que sejam assim. Abraço em todos, até a próxima, tchau.